Descubra o banho de Maria Padilha, que elimina a inveja e restaura seu poder pessoal. Você já sentiu que alguém comemora quando você tropeça? Mesmo sem estar por perto, mesmo sem dizer uma palavra. Como se uma presença silenciosa e fria observasse cada passo seu, esperando o momento em que sua luz se apaga só um pouco, para se alimentar disso. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Sensação de cansaço sem motivo, projetos que travam na última hora, amizades que se afastam sem explicação e aquele brilho que existia em você parece ter sumido. Às vezes, nem você se reconhece mais. Sua energia está turva, seu campo espiritual sobrecarregado. E o mais assustador, isso não começou ontem. A inveja pode ter se infiltrado muito antes de você notar. Um elogio mal intencionado, uma amizade que nunca vibrava com suas vitórias, um olhar silencioso em um momento de sucesso. Tudo parece pequeno, até virar peso, um peso que te impede de crescer, de conquistar, de sorrir com liberdade. E é aí que entra Maria Padilha, não como uma lenda, não como uma entidade distante, mas como força viva. Senhora das encruzilhadas, guardiã das decisões difíceis, dona do espelho que mostra quem você é de verdade, mesmo quando o mundo tenta distorcer sua imagem. Hoje eu vou te guiar por um dos banhos mais poderosos que ela nos deixou. Um ritual que não apenas limpa a inveja, ele rompe os laços dela. Ele restaura o que foi tomado de você, seu eixo, seu fogo, sua capacidade de ocupar seu espaço com presença. Mas esse não é um banho qualquer. Ele não pode ser feito como se fosse mais uma tentativa desesperada. Esse é um portal. Um portal que se abre entre sua dor e seu despertar. Um corte profundo, energético, emocional, espiritual. E como todo corte, ele exige coragem, exige intenção. Exige verdade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo dentro de você pedindo para emergir, algo que cansou de ser oprimido pela inveja alheia e pela dúvida interna. E talvez Maria Padilha esteja te chamando agora, nesse exato momento, para que você assuma esse novo ciclo. Mas, antes de revelarmos o passo a passo desse banho sagrado, você precisa entender algo essencial, algo que ninguém te contou ainda. Por que a inveja gruda tanto? Por que ela encontra espaço justo em quem mais tem luz? E o mais importante, por que tantos banhos espirituais fracassam? Nos próximos minutos, vamos entrar fundo nesse território oculto, onde emoção, espiritualidade e neurociência se cruzam. E quando você descobrir o que há por trás da inveja silenciosa, tudo vai fazer sentido. Porque o segredo do banho de Padilha não está apenas nas ervas. Ele começa num ponto mais oculto, mais íntimo. E só funciona quando você entende o que está prestes a ser revelado. Está pronta para abrir esse portal? Identificando a inveja invisível. Sabe aquela sensação de que tem algo fora do lugar, mesmo quando tudo parece normal? Um incômodo que começa pequeno, mas cresce devagar, até virar cansaço, irritação, apatia. Você tenta manter sua rotina, mas não rende. Tenta sorrir, mas sente o peso. E sem perceber, começa a se afastar de si mesma. Esse é o território da inveja invisível. Não é a inveja que grita, não é aquela que vem com ofensas, com escândalo, com declarações diretas. Essa se esconde, ela te observa sorrindo e se incomoda em silêncio. Ela vibra por dentro quando você sofre, mas finge apoiar quando você vence. E o pior, muitas vezes vem de quem você jamais suspeitaria. Na Umbanda, essa energia é conhecida como olho grande, mas seu efeito vai além do olhar. É uma forma de interferência energética que age nos bastidores do seu campo espiritual, como uma rachadura invisível que vai se espalhando até trincar tudo o que você estava construindo. E antes que você perceba, os caminhos se fecham, as oportunidades se esvaem, os relacionamentos desandam.
Em muitas giras espirituais que conduzi, a entidade nem sempre se manifestava para combater um feitiço declarado. Às vezes, ela vinha para limpar a inveja que o próprio consulente não sabia que estava carregando. Era um peso herdado, absorvido, acumulado, como se ao longo do tempo, cada olhar torto se tornasse um espinho cravado no corpo energético. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. A inveja não se conecta apenas àquilo que você tem. Ela se conecta ao que você é, ao seu carisma natural, à sua luz sem esforço, à sua coragem de ser você, mesmo quando isso incomoda. A inveja não suporta a autenticidade, porque ela mostra o quanto o outro está desconectado da própria essência. Maria Padilha entende essa dor. Ela conhece os bastidores da alma humana. Como pombagira, ela caminha entre o sagrado e o profano, entre a luz e a sombra, entre o amor e o veneno. E é por isso que ela tem o poder de romper com essa energia grudenta, que não te larga mesmo quando você tenta ignorar. Mas para que o ritual dela funcione, você precisa reconhecer onde a inveja te atingiu. Foi na autoestima, nos relacionamentos, na sua ambição. Ela minou seu brilho, mexeu com sua identidade, porque se você tentar tomar o banho sem essa consciência, ele será apenas água com ervas. É a verdade emocional que ativa o poder espiritual. E aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. Em algumas linhas de trabalho com pombagiras, a inveja é tratada como uma energia aderente, que se aloja nas camadas mais sutis do campo vibracional. Por isso, banhos comuns nem sempre conseguem expulsá-la. É como tentar limpar graxa com pano seco. Não funciona. É preciso algo mais intenso. Algo que rompa, que corte, que afaste. Outra curiosidade. Na Umbanda, o banho de ervas destinado a cortar essa energia é conhecido como banho de descarga. E ele atua como um choque vibracional. Um rompimento direto com a energia estagnada, provocando uma espécie de vácuo para que uma nova força possa entrar. E mais, durante giras de pombagira, é comum ouvir relatos de que a inveja começa a se manifestar no campo energético dias antes dos primeiros sintomas físicos aparecerem. Ou seja, quando você sente o cansaço, a opressão, a tristeza repentina, o ataque já começou lá atrás. Por isso, não subestime o que sente. A inveja invisível é real. E se você não reconhece onde ela agiu, corre o risco de reforçar o elo em vez de romper. Agora que você já sabe o que está por trás da energia que te trava, vem a parte mais crítica. A parte que muitos ignoram ou tratam como segredo. Existe um ingrediente, um só, que muda tudo nesse banho. E quando você não o usa corretamente, todo o ritual pode ser em vão. Esse ingrediente não é uma erva rara, é algo muito mais profundo, algo que envolve sua intenção, sua vibração e seu estado emocional no momento do banho. Está pronta para descobrir o que é? O ritual do banho de Maria Padilha. Quando você entra em um ritual com Maria Padilha, não está apenas derramando água sobre o corpo, está se preparando para atravessar um véu, está invocando a força de uma entidade que carrega em si o conhecimento das dores humanas, a firmeza das decisões difíceis e o poder de dissolver as correntes que te amarram ao que não te pertence. Esse banho não é feito para agradar, ele é feito para romper. Muitas pessoas buscam o ritual como um alívio imediato, um tipo de bálsamo para a alma ferida. Mas o verdadeiro banho de Padilha não vem como um carinho. Ele vem como corte, como revelação, como uma presença que te olha nos olhos e diz: você está pronta para assumir quem é ou vai continuar se escondendo do seu próprio poder? A preparação começa dias antes. Não basta separar as ervas e ferver a água. É preciso silenciar o barulho do mundo e começar a ouvir sua própria dor. Porque é essa dor que vai indicar onde a inveja se instalou. E só então
Com essa clareza emocional, você estará pronta para preparar o campo. O espaço onde o banho será feito deve ser limpo, respeitado, consagrado. Uma vela vermelha acesa não é apenas decoração. Ela é símbolo da força de Padilha, da luz que corta as sombras. Um copo de água ao lado serve como testemunha espiritual, e a erva, escolhida com intenção, deve ser colocada com consciência no preparo. No momento em que você joga o banho do pescoço para baixo, não está apenas limpando o corpo, está retirando da sua pele o peso das palavras não ditas, dos olhares que julgam, dos pensamentos que te desejam para baixo. Está dizendo ao universo: isso não me pertence, eu devolvo o que é do outro, eu retomo o que é meu. E aqui está o ingrediente que muitos esquecem ou negligenciam: sua verdade emocional. Não existe força maior do que uma mulher conectada com sua verdade no momento do ritual. Não adianta fazer o banho com medo, com dúvida, com vergonha. Padilha sente, a espiritualidade sente, e o ritual só se ativa quando sua presença ali é completa. Se você entrar nesse banho querendo parecer forte, ele não funciona. Mas se você entrar assumindo sua vulnerabilidade, sua exaustão, sua vontade sincera de mudar, aí sim, o portal se abre. Durante o ritual, algumas mulheres choram, outras sentem calafrios, algumas têm visões, sonhos, insights. Isso não é acaso. É o corpo espiritual reagindo à liberação de uma carga que estava acumulada há muito tempo. E essa reação não deve ser interrompida, deve ser acolhida. Você pode cantar um ponto de Padilha enquanto despeja o banho. Pode mentalizar sua imagem, acender o nome dela em pensamento, invocar sua presença com respeito. Não importa a forma exata, importa a intenção. Ela vai ouvir. E quando o banho termina, o silêncio chega. Um silêncio diferente. Não é vazio. É clareza. É como se você tivesse passado por uma tempestade e, ao olhar ao redor, percebe que está mais limpa, mais leve, mais viva. Curiosidade rara sobre o ritual de Padilha. Em alguns terreiros, o banho dela é feito com um ponto específico cantado ao fundo, porque acredita-se que a vibração sonora acelera a atuação do campo espiritual. A combinação de som, erva e intenção cria o que se chama de campo de corte, um ambiente onde a inveja literalmente perde a capacidade de se sustentar. Outra curiosidade: a erva usada no banho muda conforme a necessidade. Algumas pombagiras trabalham com rosas, outras com cravos, outras com arruda ou levante. Não existe receita única, existe escuta espiritual, e essa escuta começa com você. E ainda mais importante, muitas pessoas esperam sentir um resultado imediato após o banho. Mas Padilha não trabalha na velocidade da ansiedade. Ela trabalha na velocidade da transformação real. E essa exige ação após o ritual. Agora que você sabe o que é o banho, como ele se prepara e o que realmente ativa seu poder, a pergunta que fica é: o que acontece quando você rompe a inveja e quem te deseja mal sente isso? Está pronta para descobrir o que vem depois do corte? Integrando o poder e protegendo-se. Você rompeu, o banho foi feito, a inveja foi dissolvida. Você sente o alívio nos ombros, a leveza nos pensamentos, o retorno do brilho no olhar. Mas é exatamente nesse momento que começa o verdadeiro desafio espiritual: manter o que foi conquistado. A inveja é insistente. Ela não gosta de perder espaço. E quando você se liberta, quem te desejava apagada sente. Mesmo sem saber por quê, a energia se move. O campo muda. O seu empoderamento incomoda mais do que o seu sofrimento. E por isso, depois do banho, é preciso fortalecer o escudo. Não um escudo de medo, mas de presença. Muitas mulheres falham aqui. Acreditam que o banho é o fim do processo, mas ele é o começo.
O banho rompe, mas é sua postura diária que protege. É sua coragem de se olhar no espelho e dizer: isso aqui sou eu de volta, que sela o trabalho de Padilha. Integrar o poder é viver como quem se respeita. É não pedir desculpas por ocupar espaço. É não abaixar a cabeça diante do desconforto alheio. Porque depois do corte espiritual, vem a reconstrução. E nessa reconstrução, você não pode mais aceitar o que aceitava antes. Maria Padilha não é só uma entidade que corta laços. Ela ensina. E sua maior lição é: ou você aprende a se posicionar, ou volta a ser alvo. Quem não assume sua força vira recipiente da fraqueza alheia. Integrar esse novo campo começa por pequenas atitudes. Levantar-se com intenção, escolher suas palavras com clareza, evitar ambientes que drenam sua luz e, acima de tudo, manter a conexão com a entidade que te ajudou a se libertar. Não com obrigação, mas com presença, com gratidão real. Você pode manter essa conexão acendendo uma vela por semana, fazendo orações sinceras, conversando com ela em voz baixa como quem fala com uma amiga sábia, ou apenas lembrando no seu dia que você não está mais sozinha, que existe uma força feminina ancestral te guiando. E aqui vai uma verdade espiritual profunda: a proteção não é escudo, é frequência. Quando sua energia se eleva, a inveja não te alcança. Ela até tenta, mas escorrega. Porque você não vibra mais no medo, na dúvida, na fragilidade. Você vibra em consciência, presença, poder. Outra curiosidade poderosa sobre Maria Padilha: ela atua não apenas cortando o que te atrapalha, mas reconectando você com o seu desejo de vida. E quando esse desejo é vivido com coragem, ele se transforma em escudo natural. A vida passa a te respeitar. As pessoas mudam ao seu redor. E o que antes te feria, já não tem mais acesso. No terreiro, é comum que após um banho de corte, a entidade oriente uma firmeza. Uma vela em local específico, um copo d'água ao lado da cama, uma oração antes de dormir. Não como superstição, mas como manutenção vibracional. Como quem fecha o portal da sombra e mantém a luz acesa. E aqui está algo que precisa ser dito. Você vai sentir testes. A vida vai te provocar. Algumas pessoas vão se afastar, outras vão tentar te provocar novamente. Isso não é sinal de que o banho falhou. É sinal de que o seu campo mudou e o mundo está tentando se reorganizar diante da sua nova energia. Mas a decisão é sua. Você vai sustentar essa transformação? Porque o próximo passo é entender o erro silencioso que muitas cometem e que, sem perceber, reabre a porta para tudo o que foi cortado. Quer saber qual é esse erro? O erro silencioso, como evitá-lo. Você passou pelo ritual, sentiu a libertação, integrou a nova energia, mas então a rotina volta. O mundo cobra, os dias se arrastam. E quase sem perceber, você começa a retornar para aquele velho lugar, o mesmo que o banho tinha limpado. Esse é o erro mais perigoso, achar que o ritual substitui a mudança interna. O banho de Maria Padilha corta sim, ele dissipa sim, mas se você não muda o que te levou até a inveja, o ciclo recomeça. Na Umbanda, sempre aprendemos que o espiritual não atua sozinho. Ele é um reflexo do emocional, do mental, do energético. Se você retoma os velhos hábitos, revive as mesmas culpas, se aproxima das mesmas pessoas tóxicas, não importa o quão forte foi o banho, você convida tudo de volta. E esse convite é quase sempre inconsciente. Começa pequeno. Uma conversa que você aceita ouvir, uma comparação que você permite, um sentimento de inferioridade que você alimenta só um pouco. E pronto, a inveja volta sorrindo. Entra pela fresta que você deixou aberta. Maria Padilha não rompe só para te aliviar. Ela rompe para que você caminhe. E caminhar aqui significa se posicionar com uma nova identidade, uma que não se explica, não se desculpa, não se abaixa para o incômodo alheio.
uma que honra a própria história e não tenta mais caber onde já não pertence. O erro silencioso é esse: voltar a agir como se nada tivesse mudado, voltar a viver como antes, quando agora você já sabe mais, sente mais, é mais. Uma curiosidade importante: na linguagem vibracional da Umbanda, cada repetição de padrão reforça o elo com as energias que estavam sendo expulsas. Se você sai de um ritual de corte e retorna à rotina sem nenhum movimento consciente, é como se dissesse ao universo: obrigado pela limpeza, mas eu prefiro continuar suja. É duro ouvir isso, mas é libertador quando você entende. Outra curiosidade que muitos ignoram: existe um campo energético chamado campo de ancoragem. Ele é criado toda vez que você toma uma atitude nova, em coerência com o que foi limpo. Ele ancora a nova frequência. Se você age diferente, pensa diferente, escolhe diferente, o novo se fixa. Mas se você apenas espera sentir algo novo, sem mudar nada, a ancoragem não se forma e tudo volta. Por isso, o verdadeiro pós-banho não está no altar. Está na sua rotina, no modo como você começa o dia, nas conversas que aceita, nos pensamentos que alimenta, nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. E aqui vai o ponto que Maria Padilha sempre reforça: o poder pessoal é uma prática, não um evento isolado. Você o reconstrói todos os dias nas pequenas coisas, e quando faz isso com verdade, a inveja não encontra mais você. Ela procura, mas você já não está mais lá. Agora que você sabe qual é o erro silencioso, chegou a hora de receber a fórmula de ativação completa. Um conjunto de práticas simples, mas profundamente espirituais, que unem o banho, a proteção e a nova atitude diante da vida. Quer saber como ativar isso de forma prática e duradoura? O banho Plais, o poder Plais, a vida transformada. Você passou pelo corte, sentiu a limpeza, identificou o erro. Agora vem o momento mais importante do seu processo: ativar o que você despertou. Porque de nada adianta remover a inveja se você não preenche o espaço com algo maior. É aqui que entra a verdadeira mágica da espiritualidade. Não apenas eliminar, mas transmutar. Maria Padilha não trabalha com metades. Quando ela abre caminho, ela espera que você ande por ele. E andar, nesse caso, é mais do que se movimentar. É viver em outra vibração, é assumir uma nova postura. Essa é a fórmula de ativação. Ela começa com o banho, passa pelo poder e culmina numa nova forma de viver. O banho foi o portal. Ele abriu, limpou, rompeu. Mas agora você precisa ocupar o lugar que ficou vazio. Precisa declarar com atitudes quem é essa nova mulher que renasceu ali, debaixo da água quente, entre as ervas, sob o olhar invisível da pombagira que te chamou. O primeiro passo para ativar é a consciência diária. Toda manhã, ao abrir os olhos, antes mesmo de pegar o celular ou pensar na correria do dia, faça uma invocação simples. Não precisa ser longa, nem decorada. Pode ser só isso: Maria Padilha, mantenha acesa a chama do meu poder. Hoje eu escolho não me apagar. Essas palavras, quando ditas com intenção, reativam a conexão. Elas funcionam como uma senha vibracional entre você e a entidade. E quanto mais você repete, mais esse campo se fortalece. O segundo passo é a ação alinhada. De nada adianta falar sobre empoderamento se você continua se sabotando, se diminuindo, se calando diante daquilo que te agride. Ativar o poder é dizer não onde antes você dizia sim, por medo. É se afastar de quem não honra sua luz, mesmo que doa. É escolher a si mesma, mesmo que o mundo chame isso de egoísmo. Maria Padilha não quer que você agrade. Ela quer que você exista inteira. Porque é aí que sua luz fica tão forte, que a inveja se dissolve antes de te alcançar. O terceiro passo é a consagração semanal. Separe um dia, de preferência sexta-feira, e acenda uma vela vermelha em honra à entidade.
Coloque ao lado um copo de água e diga em voz alta, com firmeza: eu consagro minha energia ao meu poder pessoal. Eu me liberto, eu me protejo, eu me afirmo. Essa prática, além de renovar sua vibração, te conecta com o ciclo espiritual da própria Padilha. Ela trabalha na sexta-feira porque esse é o dia da beleza, da força feminina, da decisão emocional. E essa conexão frequente cria uma corrente de proteção ativa que se fortalece a cada repetição. Curiosidade espiritual profunda. Em alguns cultos de Umbanda, acredita-se que a repetição ritualística em ciclos de 7 ativa um padrão de proteção duradoura. 7 dias, 7 velas, 7 declarações. Esse número, associado às pombagiras, representa encerramento de ciclos e abertura de caminhos. Mais uma, a vibração do cravo vermelho, quando colocado em um altar dedicado à Padilha, tem efeito de intensificar a coragem e a clareza de decisões. É como se você estivesse cercada por uma camada extra de energia afirmativa. E, por fim, um elemento que poucos usam: o espelho. Coloque um pequeno espelho de frente para sua vela durante a consagração. Ele simboliza o olhar de Padilha, aquele que te vê além da dor, além das máscaras, aquele que te lembra quem você sempre foi, mesmo quando o mundo tentou te apagar. Essa é a fórmula. O banho que limpa, a atitude que sustenta, a conexão que protege. Com esses 3 pilares, você não só se liberta da inveja, como se torna imune à próxima. Porque agora, quem observa você de longe não encontra mais a mesma mulher vulnerável. Enxerga uma mulher acordada, ativada, em pé. E antes de encerrarmos, você sente que está pronta para manter essa transformação viva dentro de si, mesmo quando o mundo tentar te empurrar de volta ao antigo lugar? Uma jornada de autoconhecimento. Pouca gente fala disso, mas a inveja não é apenas um ataque externo. Muitas vezes, ela encontra eco dentro de você, porque toda inveja que se instala antes de se fixar no seu campo precisa de uma frequência receptiva. E essa frequência, quase sempre, nasce da autoinveja. Aquele sentimento silencioso de que você ainda não é suficiente, de que está atrás, de que não merece aquilo que tanto sonha. É duro admitir, mas é aí que o processo de libertação se torna real. Porque Maria Padilha não quer só te limpar dos outros. Ela quer que você se cure de si mesma. Ela quer que você pare de se sabotar, de se comparar, de diminuir sua própria luz para caber onde não deve estar. Por trás da inveja externa, existe uma oportunidade interna de despertar. E essa é a chave do autoconhecimento dentro da espiritualidade. Porque se você não sabe quem é, qualquer energia que te olha torto consegue te derrubar. Mas quando você se conhece, de verdade, você se protege naturalmente. Sua vibração se torna identidade. Sua presença se torna escudo. É por isso que muitas entidades da linha de Pombagira não apenas cortam a inveja, mas confrontam quem a recebe com perguntas desconfortáveis. Por que isso ainda te afeta? O que você está escondendo de si mesma? Que parte sua ainda acredita que não merece o que tem? Essas perguntas doem, mas são elas que limpam de dentro para fora. Padilha ensina que a inveja é apenas um sintoma. O verdadeiro veneno está na forma como você reage a ela. Se você tenta se esconder, ela cresce. Se você tenta agradar, ela gruda. Mas se você se afirma com verdade, com coragem, com presença, ela desaparece. Curiosidade espiritual rara. Em algumas tradições da Umbanda, acredita-se que a inveja externa só se fixa quando o espírito está desalinhado com seu orixá de frente, ou seja, quando você está longe da sua essência verdadeira. E o real caminho de proteção, então, passa pelo retorno ao seu centro espiritual. Outra curiosidade interessante. Durante alguns rituais com pombagiras, é comum a entidade pedir para a consulente olhar-se no espelho e repetir frases de afirmação.
não como vaidade, mas como alinhamento vibracional. O espelho se torna uma ferramenta de reconstrução energética, porque o olhar que você lança sobre si mesma é o primeiro a te proteger ou a te enfraquecer. E aqui vem uma das maiores revelações espirituais sobre esse tema. A inveja nunca é mais forte do que a sua verdade, mas ela sempre será mais forte do que sua indecisão. Por isso, autoconhecimento não é luxo, é escudo, é ferramenta, é prática espiritual de sobrevivência e expansão. E agora que você já sabe como o banho limpa, como o poder se ativa e como a espiritualidade interpreta a inveja, você está pronta para sustentar essa nova versão de si mesma com ações concretas? Porque no próximo e último capítulo, vamos fechar essa jornada com um ritual de fechamento, uma prática simples, mas profundamente simbólica para selar essa transformação e manter essa força viva por muito mais tempo. Quer receber esse ritual final? Selando a transformação com Maria Padilha. Toda mudança espiritual precisa de um selo, algo que marca dentro e fora o fim de um ciclo e o início de outro. Quando Maria Padilha atua em um corte energético, ela não apenas limpa, ela reabre os caminhos que foram trancados pelo medo, pela dúvida, pela inveja, pela falta de direção. E cabe a você selar essa porta antiga que foi fechada, para que ela nunca mais se abra. O ritual de fechamento é como uma chave, e não uma chave qualquer. É a que tranca o porão das suas antigas inseguranças, das suas versões apagadas, das suas dores que você carregava em silêncio. Depois que o banho foi feito, o poder foi ativado e a nova identidade assumida, você precisa declarar ao universo e a si mesma que não volta mais. Esse ritual é simples, mas precisa ser feito com verdade. Escolha um horário em que você possa estar só. Pode ser à noite ou em um momento em que o silêncio do ambiente também traga silêncio interior. Acenda uma vela vermelha, como sempre. Ao lado, coloque um espelho pequeno. Ele será o símbolo do seu novo olhar. No centro, um papel em branco. Escreva nele tudo que você está deixando para trás. Padrões, nomes, medos, atitudes, sentimentos. Não filtre. Escreva como se estivesse limpando a alma com tinta. E quando terminar, leia em voz alta. Leia para Padilha. Leia para você. Em seguida, dobre esse papel e queime com cuidado na vela acesa. Enquanto o papel queima, diga: hoje eu me despeço de tudo que tentou me apagar. Eu corto, eu limpo, eu selo, que nada disso me alcance de novo. E então, feche os olhos. Visualize você caminhando por uma estrada aberta, sozinha, mas plena, com os pés firmes, com a cabeça erguida, com a alma leve. Sinta a presença dela te acompanhando, não como um vulto atrás de você, mas como uma força dentro de você. Após esse momento, coloque um pouco de água no espelho. Sim, água. A água é memória espiritual. Quando você coloca a água no espelho, está dizendo ao universo que essa nova imagem seja lavada, nutrida, protegida todos os dias. Curiosidade ancestral sobre esse ato. Algumas linhas de Pombagira ensinam que a água no espelho fixa a nova vibração visualizada. É como um código simbólico entre você e a espiritualidade. Uma forma de dizer: essa versão de mim agora é real, é firme, é protegida. Mais uma curiosidade poderosa. Em certos cultos afro-brasileiros, o ato de queimar o que foi escrito é uma das mais antigas práticas de transmutação. O fogo não destrói, ele transforma, ele devolve à natureza aquilo que já não serve e entrega ao plano espiritual aquilo que precisa ser dissolvido. E quando você terminar esse ritual, não peça mais proteção com medo, peça com postura, com autoridade espiritual. Diga: Padilha, hoje eu sou outra, hoje eu sou mais eu. E de hoje em diante, quem se aproximar de mim terá que lidar com a minha verdade. Que assim seja. Essa é a consagração final.
o selo energético da sua transformação. Não um fim, mas um recomeço, com lucidez, com firmeza, com você inteira. E agora, só resta uma coisa. Você sente que está pronta para manter esse novo ciclo com constância? Porque a cada sexta-feira, a cada vela acesa, a cada palavra firme, você estará reconstruindo, em silêncio, uma mulher que não pode mais ser apagada. No último capítulo, vamos encerrar essa jornada com uma mensagem empática, uma reflexão profunda e um convite sincero para você fazer parte de algo maior. Um chamado à sua nova jornada. Você chegou até aqui. E isso diz mais sobre você do que qualquer palavra dita até agora. Porque só quem sente na alma o peso da inveja, da dúvida, da opressão invisível, busca um caminho como esse. E só quem já foi ferida pelo silêncio dos outros e pelo próprio é capaz de ouvir o chamado de Maria Padilha e responder com coragem. Essa jornada não foi sobre um banho qualquer, foi sobre despertar, sobre se ver de frente com tudo o que há de bonito e de dolorido em si. Foi sobre reconhecer as marcas da inveja, sim, mas principalmente sobre tocar a essência do seu poder. Aquele que sempre esteve aí, mesmo quando você o esqueceu. Você aprendeu a cortar o que te travava, aprendeu a proteger o que te pertence, aprendeu que espiritualidade não é ritual vazio, nem promessa mágica, é prática viva, é construção diária, é escudo emocional. E agora você sabe, ninguém te conta mais, ninguém te apaga mais. O caminho com Maria Padilha não termina aqui. Ele só começou. Cada vez que você acende uma vela, cada vez que se nega a caber em espaços apertados, cada vez que escolhe a si mesma com coragem, ela está ali, não para resolver por você, mas para caminhar ao seu lado. Para rir com você quando o mundo desacreditar, para sussurrar no seu ouvido, vai, porque agora você pode. E se em algum momento a dúvida voltar, lembre-se do espelho, lembre-se da água, lembre-se da chama que acendeu em você, porque não é o banho que faz milagre, é o que você faz depois dele. E agora eu quero te convidar a compartilhar uma coisa simples, mas poderosa. Qual foi o momento da sua vida em que você sentiu a inveja te cercando em silêncio, mas ninguém percebia? Escreve aqui nos comentários. Sua história pode acender a força de outra mulher que está se sentindo sozinha. Porque quando você se posiciona, você liberta não só a si mesma, mas quem te ouve, quem te sente, quem cruza com a sua jornada. E se essa mensagem te tocou, salva esse vídeo. Volta sempre que precisar lembrar quem você é. Nos próximos conteúdos, vamos mergulhar ainda mais nas práticas espirituais femininas, revelar pontos pouco falados sobre a atuação das pombagiras e te entregar mantras poderosos para manter essa energia viva por 7 dias após o ritual. Você está pronta para isso. Até lá, que Padilha te ilumine, te firme e te devolva, todos os dias, ao centro do seu próprio poder.